Boa noite, eu sou Ismael, do curso de Engenharia Civil da Redentor, e estamos aqui para apresentar um experimento da matéria de Fundamentos de Elétrica, de Eletricidade, do curso de Engenharia Civil. Vamos virar aqui para olhar. Usei o site da Colorado, que é fornecido ali pelo trabalho da Redentor. O mestre passou esse site para a gente, bem prático. Montamos um circuito aqui relativamente simples, com um interruptor e os quatro resistores aí. Colocamos aqui um resistor em série no circuito e dois em paralelo para poder falar um pouco mais, né, sobre a lei de Kirchhoff e a lei de Ohm. Os componentes que nós vamos usar aqui, alguns aparelhos que é para medir a tensão, o voltímetro, o amperímetro para poder medir a corrente, que vai dar diferença. E para facilitar, eu joguei para o Word a imagem para poder indicar, né, os valores aqui, que o resistor, né, tem 2 ohms, esse tem 4, esse tem 4 em paralelo, esse tem 2, e uma bateria, uma fonte que nos fornece 12 volts aí, DC. Vamos para a primeira lei de Ohm, que afirma que a resistência elétrica é determinada pela razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica. Em poucas palavras, em pouco entendimento, a gente chega nessa fórmula aqui, em que tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica. Lembrando que a tensão total do circuito vezes a resistência total do circuito vai ser igual à corrente total do circuito. Para simplificar, o que a gente fez lá naquele experimento, a tensão total é 12 volts porque é o que a fonte nos fornece, 12 volts. A resistência total, eu tenho que somar os resistores, né? Então eu tenho 2 ohms mais 2 ohms mais uma resistência equivalente, que é justamente desses resistores aqui que estão em paralelos. Eu não posso somar eles diretamente. Eu tenho que fazer uma resistência equivalente aqui para transformar os dois em um resistor equivalente para prosseguir com a fórmula aqui da primeira lei de Ohm. Então essa resistência equivalente ficou assim, ó. 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Resistência equivalente igual a 2 ohms. Retornamos para a fórmula aqui de cima. Vamos ter uma resistência total igual a 2 mais 2 mais 2 ohms igual a 6 ohms. Então já temos aí que a nossa fonte fornece 12 volts e a resistência total do circuito é de 6 ohms. Com isso nós conseguimos calcular o diferencial desse potencial aqui, que vai ser 12 volts igual a 6 ohms vezes a corrente. Então temos uma corrente do circuito de 2 amperes. Essa corrente, ela é do circuito, mas é interessante que agora a gente vai voltar lá para o experimento, já explicando aqui a primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff, também conhecida como lei dos nós ou lei das correntes, afirma que a soma das correntes que entram em um nó, ponto de convergência de fio, é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Em outras palavras, o fluxo total de carga que entra no nó é igual ao fluxo total de carga que sai de um nó lá no circuito. Então, a primeira lei de Kirchhoff, ela enfatiza bem a lei das correntes. Vamos para o nosso circuito aqui no site. Coloquei um interruptor ali. Vou fechar o interruptor. Pronto. O circuito está abastecido. Como a gente estava falando da primeira lei de Kirchhoff, vamos para o amperímetro para poder medir a corrente nos componentes. Olha, podemos ver aqui, olha, 2 amperes igual o que a gente calculou ali, 2 amperes, e aqui voltamos aqui, ó, 2 amperes, mas a gente está em cima do ponto de convergência de fios. Vamos voltar para o circuito, ó. Esse aqui é um ponto de convergência de fio. Eu estou com 2 amperes. Quando eu trago o instrumento para o pé de um resistor, ele já cai para 1 ampere. Se eu levo para o outro resistor em paralelo, ele também vai para 1 ampere. 1 ampere, 1 ampere. Outro ponto aqui de convergência do circuito, onde eles se encontram novamente, eu volto a ter meus 2 amperes, como calculado na fórmula. Vou para o nosso quarto resistor aqui que está em série no circuito, 2 amperes, 2 amperes ao longo da malha.
Ok, vamos abrir aqui, abrir o interruptor, voltar aqui para nossa colinha e vamos para a segunda lei de Kirchhoff. Vamos lá. A segunda lei de Kirchhoff já é ao contrário sim. É também conhecida como lei das malhas ou lei das tensões. A primeira lei fala da corrente e a segunda lei fala das tensões. Afirma que a soma das tensões elétricas ou diferenças de potencial em qualquer malha fechada de um circuito é sempre igual a zero. Em outras palavras, a energia fornecida pela fonte de tensão é igual à energia dissipada pelos componentes do circuito. Interessante, isso aqui ficou legal de fazer no experimento. Vamos fechar nosso interruptor aqui, fornecer energia para o circuito. Vamos puxar esse amperímetro para cá e vamos tentar utilizar o nosso voltímetro bem na sequência do fluxo de elétrons. Olha que interessante a segunda lei de Kirchhoff. A fonte me fornece 12 volts. Beleza. Agora vamos por circuito. Eu vou manter essa garrinha aqui na entrada do componente e o que seria o terra, esse preto, na saída do componente, igual eu fiz com a fonte. Ele já vai me apontar menos 4 amperes. Deixa eu puxar aqui para o ladinho para poder mostrar. Menos 4 amperes. Meu circuito ele tem 12 volts. A fonte fornece 12 volts positivo. E se eu for colocando a pontinha do multímetro aqui de acordo com o fluxo, ele vai mostrando a energia negativa, a tensão negativa. Então eu tenho mais 12, menos 4. Vamos colocar esse vermelhinho aqui, ó, de novo aqui, ó, no ponto de convergência aqui, ó. Olha, menos 4 aqui para os dois, porque está em paralelo também. Agora vamos puxar para um só deles. Olha, vamos fechar aqui. Menos 4 nesse componente. No outro resistor, deixa eu encontrar aqui, no pé do outro resistor, menos 4 também. Porque nesse caso, a corrente se divide entre eles, mas a tensão não. A tensão é igual para os dois resistores em paralelo também. Vamos aqui na entrada desse último resistor e na saída desse último resistor. Menos 4 também. Então fechamos aqui, ó. 12 positivo, menos 4 para os componentes. Isso explica a segunda lei de Kirchhoff, que eu tenho que zerar, né? Zerar não. O circuito ele tem que dissipar essa energia aí para poder zerar a tensão. Obrigado, mestre. Boa noite.